Houve um importante filósofo com certo renome na filosofia, chamado Immanuel Kant. Nascido em uma cidade chamada Königsberg, no antigo reino da Prússia, atual Kaliningrado, Kant cresceu e viveu por toda a sua vida na sua cidade natal. Ele não era um aluno brilhante nos tempos de escola, gostava mesmo era de passar o tempo jogando bilhar, mas acabou se tornando um professor universitário na cidade onde nasceu. Kant era considerado uma pessoa bastante amigável e tinha uma rotina ultra rigorosa. Acordava todos os dias no mesmo horário, às 5 da manhã. Além disso, tinha um horário específico para tudo que fazia em sua semana. As pessoas da época até brincavam que até as donas de casa usavam a pontualidade de Kant para acertar seus relógios. Após uma vida de muito estudo, Kant publicou o que seria sua primeira grande obra, um livro cujo título era A Crítica da Razão Pura. Neste livro, ele abordava a questão da incapacidade humana de alcançar a verdade através da razão. Segundo Kant, a mente humana não seria capaz de alcançar ou de perceber a totalidade de um objeto. Ou seja, por mais que os filósofos estudassem, investigassem um tema, somente pela razão não seriam capazes de alcançar a verdade, mas estariam apenas tendo acesso ao que ele chamou de fenômeno. Podemos exemplificar da seguinte maneira: se você vê um cachorro, você está inteligindo apenas o que a sua percepção te permite. Se você quisesse então descobrir o que é o amor, por exemplo, o máximo que conseguiria seria chegar a uma definição, talvez muito boa e ampla, mas que não corresponderia à verdade do que é o amor, propriamente dito. Assim como a coragem, a felicidade, o medo e qualquer outra coisa que envolva a vida humana. Você poderia argumentar, trazer informações e fazer uma descrição profunda, mas sem de fato atingir a noção real e total do objeto. O livro foi um grande sucesso e os críticos davam muita razão aos argumentos de Kant. Era muito lógico, muito bem escrito e amarrado na sua argumentação. Entretanto, uma questão foi levantada. Se a razão não nos permite alcançar a verdade é impossível de ser alcançada? Diante dessa crítica, Kant publicou um segundo livro chamado Crítica da Razão Prática. Neste livro, Kant defendeu a ideia de que, se pelo intelecto e a razão não seria possível alcançar a verdade, o agir seria então um meio de alcançá-la. Por exemplo, o ser humano não consegue alcançar a verdade sobre o amor apenas filosofando. Mas quando ele ama, ele age com amor. Ele está tendo contato com o amor de verdade. Uma mãe, por exemplo, que pega seu filho nos braços, sente um amor tão impactante que dificilmente ela consegue colocar em palavras para os outros entenderem o que é o amor. Somente sentindo na prática que é possível perceber o amor de maneira completa. Assim como a coragem também. Se um homem tem um ato de bravura, a sua ação corajosa o permite entender o que é a coragem, a superação do medo ou a inexistência do medo ou temores. Os sentimentos ao agir com coragem são reais e o percebemos de maneira completa. Mas de maneira intelectual, a definição alcançada pela razão humana não explica na sua totalidade o conceito. Os críticos mais uma vez concordaram com a grande argumentação do filósofo, mas desta vez eles foram levados a questionar o seguinte: se pela razão não chegamos na verdade, mas agindo conseguimos, então os animais estão mais próximos da verdade do que os homens? Para harmonizar as ideias, Kant escreveu mais um livro, Crítica do Julgamento. Neste livro, ele misturou as duas ideias e amarrou tudo em um raciocínio, onde a verdade é alcançável através do agir, mas o julgamento humano guia o agir de acordo com aquilo que é belo, sublime e tem ordem. Ou seja, quando o homem decide agir, ele não tem a certeza de que o que pretende fazer é bom ou correto, mas através do seu raciocínio, o homem vai construindo noções do que é belo e o que é feio, do que é sublime e do que é detestável, o que tem ordem e o que não tem. Então, quando o homem vai agir, ele confere se as suas escolhas se encaixam nessas três características. Muitos intelectuais estudaram as ideias de Kant e levantaram questões a respeito. Uma delas, e talvez a mais importante, foi o modo como os objetos se apresentam. Se por um lado, tudo o que nós percebemos é limitado pelas nossas capacidades de percepção possíveis, tudo aquilo que nós percebemos no objeto também está limitado pela sua capacidade de transmissão. Se eu não posso perceber tudo, por outro lado, também não posso transmitir tudo. O que um objeto transmite é o que sua forma o permite transmitir, e o que o sujeito capta é o que a sua forma o permite captar. Essa segunda parte Kant sabia, ele só não sabia da primeira. Ele não aplicou sobre o objeto as mesmas perguntas aplicadas sobre o sujeito. Por exemplo, se eu olho para um cubo,
eu consigo ver 3 lados ao mesmo tempo. Isso é uma limitação da minha percepção ou uma limitação do cubo de se mostrar? Mas se eu digo que se o cubo tivesse a propriedade de transmitir os seus 6 lados e eu percebo apenas 3, então eu teria que dizer que a minha percepção não reflete a estrutura real do objeto, apenas a estrutura da minha percepção. Então aquilo que o sujeito percebe e aquilo que o objeto transmite pode ser entendido como uma verdade. O sujeito, limitado pela sua percepção, e o objeto, limitado pela forma de se mostrar. Ora, se existe uma limitação para a transmissão da essência completa nos objetos, no caso, objetos de estudo, não apenas nos objetos físicos, a verdade também seria limitada ao se transmitir, ou ela se transmite plenamente como verdade? A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. No início do Evangelho de João, capítulo 1, a Bíblia se refere a Jesus como verbo, a palavra, em grego logos, que pode ter ambos os entendimentos. E por meio da palavra é que tudo passou a existir. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Assim como em Gênesis está escrito: "E disse Deus, haja luz, e houve luz", a palavra de Deus fez com que as coisas existissem. Por meio da palavra que tudo surgiu. Apenas falando, houve luz. Estava dado o início da criação. E a Bíblia continua o relato da criação, sempre indicando que era pela palavra que tudo se fez. Então disse Deus, haja firmamento, e houve firmamento. E disse Deus, que a terra produza, e a terra produziu. Então disse Deus, haja luzeiros no firmamento. Então surgiram o sol e a lua. A verdade é aquilo que fundamenta algo. Por exemplo, vamos usar a matemática para explicar. Nós temos os cálculos, os teoremas, as fórmulas. Então, partindo do ponto mais basilar, por exemplo, nós temos o número 1, uma unidade, um ponto. Isto é o que se chama de axioma, uma premissa considerada necessariamente evidente e verdadeira, o fundamento de uma demonstração. É o ponto de partida, é aquela coisa que é evidente que tem que existir. E daí então nós temos 1 mais 1 igual a 2. E brincando com os números, nós temos as 4 operações e daí por diante. E assim fomos chegando nos cálculos mais avançados. Mas uma vez que utilizamos uma fórmula já estabelecida com os fundamentos matemáticos, nós temos a certeza de que o peso ou a velocidade, quando calculado com uma certa fórmula, dá em algo que é uma verdade. E quando aplicamos essa fórmula ou teorema na realidade, nós podemos comprovar que dá certo. Se eu calculo uma estrutura para uma ponte, se eu já calculei a densidade, a resistência dos materiais, eu consigo calcular com exatidão a espessura dos pilares para sustentar uma ponte. As verdades matemáticas basilares nos permitem avançar com solidez sobre um cálculo. E quando executamos um cálculo e o colocamos na prática, dá certo. O pilar, por exemplo, dá conta de sustentar o peso da ponte e os veículos. Assim como na matemática, onde estabelecemos os princípios basilares e prosseguimos avançando em conhecimento, assim também Deus estabeleceu um princípio. A verdade está na palavra de Deus, porque foi através dela que tudo surgiu. E foi a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ao contrário dos filósofos que buscam a verdade a todo custo, nos mínimos detalhes e aspectos da vida humana, a verdade de Deus, pelo contrário, ela se apresenta. A verdade de Deus vem a nós. A verdade, ela se faz perceptível, ela se transmite. A verdade de Deus é o que a Bíblia fala sobre o próprio Deus, de como Deus é. Também é o que a Bíblia fala dos homens, separados de Deus pelo pecado, caído em sua natureza, imperfeito. A verdade de Deus também é Jesus, que se materializou, sendo o motor, o agente da criação. Então, por que a palavra de Deus é a verdade que a humanidade busca incessantemente, mesmo sem saber exatamente que vem de Deus? Porque a palavra de Deus é a base onde tudo foi feito. Tudo surgiu porque ele disse, haja. Ora, o mundo que temos aqui é de verdade, nós o percebemos. Tudo isso graças ao axioma de Deus, a palavra de Deus. Se ele não tivesse dito que houvessem as coisas, nada existiria. Assim como o axioma, que é indemonstrável, simplesmente existe, está lá, é de onde começamos a debater, a palavra de Deus simplesmente existe e está lá. Não tem explicações para o surgimento dela, mas é a partir dela que as coisas vieram a surgir. Se por um lado a verdade de Deus se manifesta, se transmite, se apresenta,
Por outro lado, o homem não consegue percebê-la, compreendê-la, alcançá-la em sua plenitude. E a própria Bíblia diz: porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E também diz: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. A palavra de Deus é verdade, existe desde o início e foi por meio dela que tudo se fez. Mas isso não quer dizer que ela está aí para todo mundo ver, porque o próprio Deus diz, segundo a Bíblia, que muitos não a alcançariam, muitos até a perceberiam, mas não a reconheceriam como a verdade. Por este vídeo é isso. Se gostou, deixe seu like e também considere se inscrever no canal. Te deixo agora com este vídeo que está aparecendo na tela. E até a próxima!